Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à segunda temporada do Abradilan Cast. Eu sou Viviane Massi e a gente está começando mais um episódio. O tema de hoje são os desafios que existem na gestão de uma distribuidora no Brasil. Não são poucos, são muitos. E a gente está aqui no episódio de hoje para conversar um pouquinho sobre isso com o Henrique Massa, consultor do Instituto Áquila, e Vinícius Andrade, vice-presidente da Abradilan na atual gestão, diretor da Orga Pharma, uma distribuidora de produtos de BH, Belo Horizonte, com atuação em Minas, Bahia, Sergipe, Pernambuco e Paraíba. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada pela presença de vocês, é um prazer enorme. Obrigado, Vivi, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com o Henrique. E conhecidos de longa data. Conhecidos de longa data, trabalhamos juntos. Trabalharam juntos? Sim. Onde? Vou perguntar onde vocês foram. A minha carreira profissional começou como consultor também. Sabia disso? Olha, que dando furo do... Verdade. Já fomos colegas de trabalho, de desenvolvimento de muitas dinâmicas junto das empresas, né? E hoje é uma satisfação estarmos juntos aqui novamente, né? Eu sabia disso. Isso vai fazer o podcast fique melhor ainda. Foi uma alegria saber que era o Vinícius estaria aqui com a gente hoje. Que bom. O Henrique tem feito um trabalho na Abradilan, um trabalho de direcionamento para os associados, com o intuito de ajudá-los a fazer a melhor gestão da distribuição. E você que está acompanhando a gente, se você estiver no YouTube, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar todas as nossas publicações. E no Spotify não deixe de seguir também o perfil da Abradilan, porque a gente tem todos os conteúdos publicados no Spotify. Bom, vamos ao tema, o nosso tema, gestão da distribuição. Eu tenho alguns números aqui, só para a gente introduzir, quero colocá-los. A Abradilan hoje tem 158 distribuidores, atua em 26 estados mais o Distrito Federal, atende a 95% dos municípios, está presente em 85% das farmácias, isso dá em torno de 81 mil pontos de venda aproximadamente, considerando que a gente tem 96 mil farmácias no Brasil. Os associados da Abradilan vendem 1 bilhão de unidades por ano, muita coisa, fazem 50 mil entregas por dia e tem um market share de genéricos e similares de 45,6%. Acho importante colocar esse mercado, a gente está falando do mercado da Abradilan, dos associados da Abradilan, mas eu também quero reforçar que a Abradilan tem um papel institucional e não comercial. Cada associado tem a sua independência para tomar as próprias decisões, para fazer as suas escolhas, para montar as suas estratégias. O que a Abradilan quer é dar um direcionamento, apoiar com educação, treinamento, insights e ideias. E por isso a gente está fazendo um podcast sobre gestão de distribuição. Bom? Eu quero começar a partir de um ponto que me foi trazido por um distribuidor. E ele disse assim para mim, eu liguei para ele, falei, olha, a gente vai fazer um programa, eu quero algumas dicas de como a gente vai abordar esse tema. Ele falou, olha, Viviane, tem um ponto que eu acho muito importante, eu quero que você pergunte como se eu estivesse perguntando. A maioria das distribuidoras hoje no Brasil, as regionais principalmente, elas são familiares. Os donos, os proprietários nasceram ali, herdaram de seus pais, de seus avós, isso é o nosso perfil da distribuição regional. E esse dono hoje está muito nessa operação, no dia a dia da operação. E a gente sabe, né, você como consultor e você como um proprietário também de distribuidor, que quando a gente está muito envolvido com a operação, a gente não consegue ter um olhar de fora para alguns pontos da gestão que são importantes. E aí quando ele não sai, ele não enxerga um monte de coisa que ele precisava enxergar. E aí a minha pergunta é, o que fazer para se distanciar um pouco da operação e ter uma visão do todo? Eu acho que isso passa um pouquinho sobre uma mudança até de mentalidade, de mindset, modelo mental de que eu preciso participar de tudo. Mas será que o dono precisa participar de tudo? Eu queria ouvi-lo sobre isso. Vinícius teve a oportunidade de, logo no início da carreira, se aprofundar um pouco em mecanismos e métodos de
de gestão. E acho que isso fez toda a diferença, né? Porque uma das coisas que a gente observa é que a rotina consome muito, né? E ele, como consultor no passado e agora como executivo, ele deve perceber que se em algum momento do dia dele ele não parar a bola, a rotina consome mesmo. Ela vem e ela é avassaladora. E assim, o que a gente sempre recomenda, e é muito importante ser feito, é você separar a rotina da melhoria. Quanto do seu tempo você vai cuidar da rotina, isso a gente precisa internalizar, e o quanto do seu tempo você vai dedicar a pensar em como melhorar essa rotina que você já conduz. E está na agenda dele isso. Sim. Hoje eu Importante, tiro né, Vinícius? só para pensar do ponto de vista estratégico. É isso que eu Sim. quero dizer. Não é, Vinícius? Porque Você faz isso, Vinícius? eu faço, eu tenho que fazer, né? Então à medida que a empresa vai crescendo, você tem que fazer isso. Porque assim, eu acho que são dores do crescimento, né? Então, quando você é uma empresa menor, você como dono, você está na operação. Muitas vezes você é a operação. E à medida que você vai crescendo, você tem que sair da operação, porque senão o seu próprio negócio ele chega num limite. Agora, esse processo de crescimento, então sair da operação é essencial, mas ele vai passar realmente por primeiro por um desapego da operação, né? Então eu como dono preciso confiar em pessoas, treinar pessoas e ter pessoas ali que vão garantir a operação, que vão fazer com que aquela operação aconteça. Então, desapegar da necessidade de estar olhando, né, todos os detalhes do dia a dia. Então, delegar isso para pessoas, prepará-las, confiar nelas e aí delegar. E aí o segundo ponto que eu acho que é essencial é você ter gestão. Então, indicadores de gestão, né, para você realmente poder cobrar. Então você delega, você treina, delega e aí você entrega as metas dentro dos indicadores que as pessoas precisam entregar. E aí ali você acompanha a operação junto com os colaboradores do seu time. E aí naturalmente você consegue sair mais da operação para pensar o negócio de uma forma mais estratégica, pensar as melhorias do negócio, né, do dia a dia, e aí novos projetos, expansões, enfim. Então sair da operação é essencial, mas exige uma mudança ali, um desapego, né? Uma confiança em pessoas, um desapego e gestão. Gestão. Você falou dos indicadores. A Bradilan tem um projeto muito legal que é o IGA, que ela oferece indicadores para os seus associados. Esses indicadores, eles realmente ajudam. Você aplica isso, Vinícius, no dia a dia? Porque uma coisa é a gente ter os dados, outra coisa é como a gente vai entender, organizar e aplicar esses dados de maneira que isso beneficie o negócio. Perfeito. Então, assim, o IGA é um dos principais projetos da Bradilan, então indicadores de gestão da Bradilan. Então, nós temos vários indicadores que são indicadores extremamente importantes para o nosso negócio. Então, dias de estoque, prazo, eu não vou lembrar do inadimplência. Então, são vários indicadores, que são alguns dos principais, e que a maior parte dos associados fornecem esses indicadores, e aí você vê como você está comparativamente com seus colegas distribuidores. Então, ali já é uma referência extremamente importante. Se você, como empresa, você está performando bem, não está performando... Você já sabe onde atuar. Exatamente. Que está ali o ponto nevrálgico de... Isso, então assim, o IGA é muito rico para a gente poder saber, comparar com os nossos colegas, a gente está bem, não está bem, então onde a gente tem oportunidade, e isso também pode levar a algumas trocas entre nós distribuidores, que é o primeiro passo para isso, né? Então, mede, e não mede no gerencia, né? E não mede no gerencia, tá vendo? Então, você mede, acompanha os indicadores, para depois você poder fazer toda a aplicação de método de melhoria, tá? Plano de ação e tudo mais. Aí o Henrique professor aí para falar sobre isso. Fala um pouquinho, vamos abrir um parênteses para a gente falar um pouquinho desse trabalho que você tem feito na Bradilan, até antes da gente seguir com o nosso roteiro, para as pessoas até entenderem, para os associados entenderem, para o mercado entender um pouquinho como funciona. Perfeito. A Bradilan, como a gente já comentou aqui, ela é muito rica na parte de indicadores e nesse apoio que ela dá para o associado, né? Mas o Vinícius mesmo comentou muito bem. O indicador, ele é só o primeiro passo de você fazer uma gestão bem feita.
Então, o que a gente procurou, junto com a Bradilan, muito impulsionado pelo Ivan, pelo Vinícius da própria Bradilan e pelo Vinícius também, na vice-presidência, é parar um pouco a bola e dar uma olhada no setor como um todo. Fazer uma avaliação não exclusiva dos associados e do setor da distribuição, mas olhar também todos os agentes da cadeia de valor, olhar um pouco como é que é o comportamento da indústria, como está o comportamento do varejo, do pequeno lojista, para entender exatamente quais são as oportunidades que o mercado dá. Assim, esse círculo, né, essa cadeia de valor do setor, fora dela existem oportunidades? Então a gente estudou e inclusive foi compartilhado aqui também hoje pelo pessoal da Equivia, que a tendência desse mercado é do mercado crescer. Então isso já é um ponto de alívio, né? Porque quando o seu mercado da cadeia de valor inteira ela cresce, tem oportunidade para todos da cadeia. Você não precisa necessariamente, para ganhar, tomar de alguém que está na cadeia com você, né? Então, ok, existe essa oportunidade, aí volta de novo a questão dos indicadores. Quais são as oportunidades que eu tenho para buscar? Porque o número ele te traz a oportunidade, o indicador ele te indica um caminho, só que você precisa capacitar as pessoas para que elas mudem o processo e atinjam aquele resultado esperado. E aí essas são as duas partes que um trabalho de gestão tem. Então o que nós estamos fazendo? Nós estamos conversando com vários agentes dessa cadeia de valor, nós estamos conversando com a indústria, conversando com o varejo, além de, obviamente, conversar com vários associados. Hoje aqui nós conversamos pelo menos com 3, 4 agentes dessa cadeia, que o Ivan tem conseguido indicar para a gente falar aqui na feira, para buscar cada vez mais informação. Para quê? Para, a partir daquilo que está dando certo, a gente meio que colocar como se fosse um checklist básico para aquelas empresas que precisam melhorar a sua situação. Então, basicamente, nós estamos mais ou menos aí no meio do caminho. Alguns indícios a gente já está começando a levantar, mas a gente ainda não conseguiu concluir tudo, mas temos um bom encaminhamento daquilo que a gente começou a estudar. E agora o próximo passo é a gente concluir essas análises, validar com os agentes da cadeia, para a gente, ao final desse trabalho, ter uma espécie de checklist sem pretensão nenhuma de querer ficar dando aula nem nada. Assim, aqueles que estão se sobressaindo, estão indo nessa linha. Será que esse é um caminho? Então é basicamente nessa linha que o trabalho está funcionando. A Bradilan está cumprindo com excelência o papel dela. Sem dúvida. Quando a gente fala de IGA, a gente pode dizer que o IGA é uma ferramenta para o distribuidor olhar um pouco de fora para o negócio dele. Além do IGA, tem outras ferramentas que ele pode utilizar para sair do olho do furacão e ter um olhar mais global sobre a empresa dele? Vocês têm alguma... Vivi, assim, o IGA, o que tem no IGA? Né? O IGA são alguns indicadores que nós, dentro da Bradilan, identificamos como indicadores importantes que fazia sentido a gente, todo mundo compartilhar o seu resultado para que a gente tenha a comparação para que você se situe, né? Eu, como Olga Pharma, como que eu estou frente ao mercado de distribuição? Então, ali é uma boa referência. Só que a gente levantou um número X de indicadores, eu não lembro quantos são, acho que são 20 indicadores, então são indicadores importantes. Então esses já nos ajudam muito. Só que além do IGA, quando eu olho para dentro do meu negócio, então cada negócio tem sua peculiaridade, né? Eu preciso entender, dentro dos meus desafios, quais são os indicadores que eu preciso ter para poder... Bom, aonde que eu quero chegar daqui a 5 anos como empresa? Então, qual que é a minha meta estratégica daqui a 5 anos? Então, desdobrar isso nos indicadores que para mim são importantes para que eu possa entregar os resultados para construir essa visão minha de longo prazo. Então, o IGA ele tem alguns dos indicadores que são importantes para a gente, mas dentro do meu negócio eu preciso entender o que mais, quais outros indicadores que são importantes para mim. E o IGA é uma comparação minha com os meus colegas distribuidores. Agora, eu olhando para os meus indicadores, então, para o meu crescimento, para a minha margem, para a minha inadimplência, para o meu dias de estoque, para o meu prazo de pagamento, eu tenho as melhorias olhando para o meu próprio processo. Claro. Né? Então, olha, eu tenho a oportunidade de reduzir estoque, aumentar meu prazo de pagamento, melhorar a minha margem, crescer acima do mercado, trabalhar um mix melhor,
Enfim, eu tenho que olhar para os meus indicadores e definir as minhas fazer todo o trabalho de achar oportunidade e definir as minhas metas de crescimento. Então, o IGA é uma referência espetacular e nos ajuda muito, mas eu também, como distribuidor, como empresa, eu preciso fazer o meu trabalho interno de achar oportunidades. E aí definir as minhas metas de crescimento, de resultado que são necessários para o meu negócio. Perfeito. Nós conversamos com mais de uma dezena de parceiros do setor. E não é surpresa para a gente pela experiência, né? Cada um é de um jeito. Não existe fórmula que você vem, copia e cola para uma organização. Então, às vezes, uma organização ela tem uma demanda maior de uma avaliação do portfólio de compra dela. Às vezes, uma outra organização, o foco lá, é ela fazer uma reflexão em cima do portfólio de fornecedores. A outra, às vezes, é uma reflexão para quem vende. Para cada uma dessas coisas, tem ferramentas que cada organização tem que adaptar para o seu modelo mental, para o seu modo de conduzir o dia a dia, né? Porque se a gente eventualmente tenta aplicar alguma coisa quando a gente já está nesse nível, ou seja, uma reflexão específica para melhoria de faturamento, uma reflexão específica para uma redução de despesa. Embora exista uma série de questões aí tradicionalmente conhecidas, é muito importante fazer uma atuação específica para cada organização, a exemplo daquilo que a Orgafarma já conduz lá, que a gente teve a oportunidade de conhecer. Existe receita de bolo. Não tem, infelizmente não é. A empresa tem o seu desafio e os seus caminhos aí. Resultado. Eu entendi sim. E quando a gente fala de gestão é uma palavra muito ampla, muito abrangente. Tudo que a gente faz dentro de uma empresa tem relação com gestão. Então, quando você cuida, vamos pegar o setor, quando a distribuidora cuida do que ela vende, ela está fazendo a gestão do portfólio dela. Quando ela cuida da equipe, ela está fazendo, né, a gestão da equipe. Quando ela cuida, ela tem ali muitas variáveis relacionadas à gestão. E capturar pessoas é uma delas. O Vinícius já falou aqui que para ele olhar de fora é necessário que ele consiga delegar. E a gente sabe que ninguém vai fazer igual a gente. As pessoas podem fazer melhor, igual ou pior. Igual, acho difícil, mas às vezes a gente fica, não vai fazer igual a mim, nunca faz como eu faria. E aí a gente fica muito apegado. E aí a minha pergunta é, como encontrar as pessoas certas para isso, capacitadas para esse negócio da distribuição, eu estou falando de distribuição, e quais seriam as habilidades, eu não sei se eu vou usar nem a palavra certa, soft skills, o que é necessário para, né, para delegar, para ser um gerente, para ser dentro da distribuição. Como chegar a essas pessoas? Vivi, assim, eu acho que empresas, no fim das contas, são pessoas, né? São as pessoas que entregam o resultado. Então, preparar, ter as pessoas certas, de preparar e capacitar as pessoas é um desafio, mas também é um segredo do negócio, né? Eu vou falar como que a gente conduz dentro da empresa. A gente tenta muito aproveitar as pratas da casa, investir muito nas pessoas assim, internamente. Treinando internamente, acreditando nelas. Esse é o caminho que a gente entende, porque uma coisa é você trazer, porque não é só o que a pessoa é capaz de produzir como profissional, tem também ali o como ela se encaixa com a cultura da empresa, com os valores da empresa, com o modelo de trabalho da empresa. Então, às vezes tem pessoas que são super capacitadas, mas dentro do formato da empresa, da cultura da empresa, elas não produzem ou não estão alinhadas com os valores. Então, quando você tem pessoas internamente, e que são pessoas que se dedicam, que você vê potencial e você consegue ir preparando essas pessoas, e elas estão alinhadas com a cultura, estão alinhadas com os valores, no nosso modelo é o que a gente consegue melhores pessoas e consegue melhores resultados. Então, a gente tenta muito olhar para as pessoas internas. E, de novo, eu acho que indicador é importante, plano de ação é importante, tudo isso é importante, mas sem as pessoas a gente não consegue construir nada de resultado, né? Perfeito. Quais suas dicas para formar essas pessoas, para escolher essas pessoas, para chegar a essas pessoas? Olha, tem que gostar de atender.
independente do que faz. O que o Vinícius falou é muito correto. Se você olha o que um distribuidor faz, ele atende, ele não faz mais nada. Uma empresa de distribuição, ela, por natureza, ela presta serviço. Ora ela está prestando serviço voltado para a questão logística, ora ela está prestando serviço voltado para uma comercialização. Então tem que gostar de atender. Então assim, olhar se a pessoa gosta de se comunicar, se ela tem prazer naquilo, se ela se sente bem se comunicando com as outras, eu entendo, principalmente em qualquer setor, mas em um setor como esse, é estrutural. Então, o indicador é isso mesmo, o indicador é importante, meta é importante, mas você precisa valorizar as pessoas. Às vezes você tem, ele falou isso, uma pessoa muito capaz, mas ela no médio prazo, ela não está alinhada com o que precisa, ela não tem, às vezes, a paciência de atender o cliente ou o fornecedor como a demanda exige. Então, ela naquele momento, ela não é a pessoa certa para esse tipo de trabalho que a gente está falando aqui. Tem que gostar de atender, tem que estar com um sorriso no rosto, mesmo se for em qualquer ocasião. A gente costuma brincar que até no telefone as pessoas sabem se você está falando com um sorriso, se você está falando aborrecido. Tem que gostar de atender. Se gostar de atender, já é um primeiro caminho assim, muito importante. Eu vou pegar essa sua última fala de gostar de atender para entrar no tema da concorrência. A gente sabe que a concorrência é acirrada no setor, que todos acabam vendendo os mesmos produtos da commodity, né, como a gente fala, e aí a distribuidora precisa se diferenciar de alguma forma. Como ela pode se diferenciar? Na relação que ela estabelece com a farmácia. No entanto, com a pandemia, houve um distanciamento entre a força de vendas da distribuição e a farmácia, e o dono da farmácia. Então a gente escuta, eu conversei com um distribuidor que me trouxe isso, falou, olha, Dani, hoje está muito difícil, a gente está muito numa relação mais transacional, de que o dono da farmácia prefere fazer o pedido pelo WhatsApp só, não quer receber a nossa visita, e aí a gente não tem oportunidade de conversar, de olhar no olho, de falar dos nossos diferenciais. Tá tudo muito assim, né, no digital, enfim, isso é um ponto, porque a gente fala do digital, a gente fala do crescimento do online, mas olha como o relacional é importante, a gente está falando de pessoas. Sim. Como se resolve isso? Quer dizer, a gente consegue mudar isso? Consegue chegar mais à farmácia, ao dono da farmácia? A gente consegue resgatar essa relação mais humanizada? É um desafio para a distribuição. Vivi, eu concordo com tudo que você falou. Teve esse distanciamento, tá, da farmácia com o nosso vendedor. Porque realmente, não, teve um período que não tinha visita. Mas a consequência disso depois é que eu discordo um pouco o cliente não quer mais receber o vendedor. O que eu acho que aconteceu na prática é que o cliente hoje ele selecionou quem ele quer receber. O cliente hoje ele não recebe mais 20 vendedores de distribuidor, ele recebe 3. Quais os critérios dessa? Aí é a geração de valor da empresa e do vendedor que precisa ser construído. Não estou falando que é fácil, é difícil. Então, eu preciso entender que eu preciso ser um dos 3 vendedores que esse cliente recebe. Senão, eu vou ser o vendedor de WhatsApp, o vendedor que só vai receber cotação, e aí eu só vou vender cotação. E eu vou falar que esse cliente não recebe vendedor. Não, ele não me recebe, ele recebe outros vendedores. Então, a questão é como eu, como vendedor, e é difícil, tá, Vivi? Não estou falando que é fácil, não. Como eu, como vendedor, consigo gerar valor para esse cliente, para que eu seja um dos que... Isso eu estou falando de uma linha geral, tá? Lógico que tem lá algumas farmácias que não recebe ninguém realmente e quer comprar só por cotação. Mas esse dono de farmácia, ele está abrindo mão de outras coisas que vêm junto com a visita do vendedor, que é um trabalho de valor, de explicar um pouco mais de qual é o mix, lançamentos de produto, oportunidades que às vezes não chegam para ele porque ele não recebe.
E aí, junto com isso, é o vendedor da distribuidora, é o vendedor da indústria. Então, tem muito valor na visita que o dono da farmácia, que não recebe mais ninguém, ele perde. Então, mas a maior parte recebe, mas recebe menos. Antes ele recebia 20, ele recebe 3. Então, o vendedor tem que saber, para esse cliente, Henrique Massa, como que eu posso gerar valor para ele, para que ele possa me receber como vendedor. E aí, o Henrique Massa entende como valor A, a Vivi entende como valor B. Então, eu preciso saber navegar, gerar valor para o Henrique e gerar valor para a Vivi. Se eu conseguir gerar valor, eu vou ser recebido como vendedor. Aí eu vou conseguir ter a maior oportunidade de venda. Esse cliente, muitas vezes, ele compra também no televenda, ele compra no pedido eletrônico, ele faz cotação. Mas eu estou lá próximo e eu vou ter eu sendo recebido, vou ter mais oportunidade de trabalho. Então, o que eu acho que mudou na pandemia foi isso, o cliente ele recebe menos. Ele está mais seletivo. Mais seletivo, ele selecionou quem que ele quer receber. E isso faz diferença. Então, eu como vendedor preciso saber como eu preciso estar lá para ser recebido. E aí, para isso, é gerar valor como vendedor. E muitos vendedores entenderam que agora esse cliente, na verdade, ele não recebe mais. Mas não é isso. E aí, quanto mais distante eu estou do cliente, menos eu consigo participar dentro do negócio desse cliente, mais eu só participo respondendo cotação que ele me manda pelo WhatsApp, mais eu viro só um vendedor de promoção, que eu só mando promoção lá pelo WhatsApp, e aí ele é bombardeado por promoção, às vezes ele nem vê, então menos valor eu vou gerando. Mais distante, menos valor eu vou gerando. Então eu tenho que estar próximo, eu tenho que visitar, eu tenho que entender qual que é o valor que eu preciso gerar para ele, aí sim as portas vão se abrir para mim, como vendedor, para eu poder participar mais dentro desse negócio. É isso mesmo. Plenamente. Lá no começo a gente comentou. Eu coloquei aqui, uma das maneiras é criar serviços, mas como se cria serviço na distribuição? Também... Lá no começo a gente falou de separar a rotina de melhoria. O que a pandemia fez? Ela fez com que as pessoas concentrassem energia em deixar os negócios sobrevivendo. Então, isso foi a distância no transacional. Acostumaram com isso. Isso não volta. Então, eu preciso manter o transacional ágil, rápido e funcionando. Isso virou rotina. Então, por transacional, eu não preciso mais gastar aquela saliva que eu gastava. Eu tenho que ir aqui, ó. Ágil. Só que eu tenho que ter o momento da melhoria. E a melhoria, aí é que está o desafio. Eu tenho que separar um tempo para falar não de mim, para falar do que é melhor para ele. E a primeira vez que eu tentar, talvez eu escute um não. Quase ser um consultor. Quase uma consultoria também. O vendedor. Assim. Mas para com a farmácia. Claro. É só isso que ele quer. Por exemplo, consultoria na ampliação do mix. É isso que ele quer. Mas ele vai te dizer não da primeira vez. Mas quantos não você está escutando para escutar um sim? Será que você está desanimando no primeiro não? Porque o ser humano ele desanima às vezes no primeiro não. Então é isso que ele falou. Durante a pandemia isso já aconteceu e ele já fez uma seleção. Essa percepção do Vinícius está corretíssima. Ele já testou as pessoas que fizeram isso com ele e aquele foi um período de muita dor. E você se lembrou de quem que fez um carinho na sua dor e de quem te machucou. Então essa seleção ela é perfeita. Mas agora, águas passadas, escute alguns nãos, mas vai preparado. Não vai para fazer o transacional naquele tempo que você conseguir. Vai lá para falar dele, não para falar de você. Como que você vira um consultor dele? Aí nós estamos já 2 vezes, um ex-consultor, um consultor, estimulando outros. Manter a motivação dessa galera. Ah, sim. Né? Deve ser um desafio enorme. Desafio grande. Porque ficar recebendo não sei para até chegar ao sim é muito difícil. Meu papel sempre é esse. O dele como dono, eu acho que é mais difícil que o meu. Muita resiliência, né? Sempre não. Mas gente, se eu visito uma farmácia, recebo um não. Eu visito outra farmácia, recebo um não, e eu paro de visitar, o meu não é eterno. Mas se eu visitar a terceira vez, quem sabe ali não gera um talvez. Opa, ali eu vi uma oportunidade. Se eu parar de visitar, eu já não vendo, mas não vou vender mais nessa farmácia.
Eu preciso visitar para poder entender. Em algum momento, com certeza, a oportunidade vai aparecer. Mas não é simples de viver. É realmente um trabalho difícil, até porque tem custo, né? O vendedor visitar a farmácia tem custo. Agora, é preciso entender também que o vendedor hoje da distribuidora, ele é vendedor, mas ele é um consultor, realmente. Porque ele tem que saber trabalhar todos os canais de venda. Então ele precisa saber, eu vou entrar numa farmácia, essa farmácia eu consigo vender, ele é atendido pela indústria, então eu consigo fazer alguma operação logística nesse cliente. Esse cliente é um cliente que gosta de receber ligação do televendas ou não. Esse cliente é um cliente que gosta de comprar no meu pedido eletrônico ou no meu portal web. Então ele tem esse perfil. E aí, entendendo esse perfil, eu vou atender ele da melhor forma possível. Às vezes a gente tem cliente que o vendedor vai lá e não vende. Eu estava conversando com um supervisor nosso, e ele é supervisor hoje e foi vendedor nosso. Ele falou, tinha uma cidade que eu ia, que eu não vendia, passava o dia sem vender. Depois chegava em casa, eu ia para casa um pouquinho mais cedo, chegava em casa às 17h30 e começavam a cair os pedidos. Por quê? Esses clientes eles não gostavam de comprar comigo na hora. Eles gostavam de me passar o pedido à noite, passavam os pedidos que era operação logística, passavam para a indústria. Alguns entravam no pedido eletrônico para comprar no pedido eletrônico. Mas eu fazia o trabalho, mostrava as oportunidades. E eu, como vendedor, eu visito todas as farmácias. Então, se eu tenho uma boa leitura de ambiente, quando eu chego, eu falo, o concorrente tal está fazendo isso, a rede está fazendo aquilo. E aí eu vou gerando valor. Então, é o dia a dia, esse dia a dia que gera valor nas visitas presenciais. Tem que conhecer muito o varejista, né? O dono da farmácia, para conseguir tratar cada um de uma maneira diferente. Mas é só visitando que você conhece. Mandando promoção pelo WhatsApp e à distância, você não vai conhecer nunca. Verdade. É aquilo, a gente precisa da tecnologia para apoiar os processos, mas a gente precisa mais ainda da relação humana para fortalecer aquilo, para entender melhor, para abrir novas frentes de atuação, né? Eu queria falar um pouquinho sobre precificação na distribuição. A precificação é um ponto importante da gestão de uma distribuidora. Henrique, o que você pode trazer para a gente de insights, de orientação para esse ponto da precificação? Porque a margem ela é muito pequena, né? Então, saber precificar é muito importante para ter um negócio rentável, um negócio de sucesso, certo? Exato, perfeito. Hoje, quando a gente olha a distribuição, ele explicou muito bem agora há pouco aqui. Ela é um mix de serviços. Então, eu posso ser exclusivamente logístico, eu posso combinar que o logístico aí é a margem mais baixa, eu posso combinar o logístico com uma atuação comercial, eu posso combinar o logístico com uma atuação até mesmo de intermediação com a indústria, numa questão específica de um trabalho de ponto de venda, enfim. É um mix de serviços. Mesmo sendo um mix de serviços, o que a gente observa, mesmo o trabalho não estando concluído ainda, integralmente, o que a gente observa é que, para os próximos períodos, a tendência é de uma pressão ainda maior nessa margem, de ajuste para uma pressão maior ainda nessa margem, né? Por quê? Porque, aparentemente, o setor está num outro momento do que ele vivenciou alguns anos atrás, né? Então, o que isso, na verdade, estimula e precisa estimular as organizações de toda a cadeia? Como encontrar oportunidades? Por quê? Porque o mercado aqui fora está crescendo. Vamos lembrar disso. A partir desse momento, eu tenho que fazer a escolha certa de qual que é o mix e a característica que eu vou ter em cima dos meus produtos. Para isso, eu tenho que lembrar, como eu sou um mix de serviços aqui, eu tenho que calibrar muito bem como é que eu vou compor a minha margem no final, me preparar eventualmente para ter uma margem até menor do que eu já tive em alguns momentos históricos, e quem é empresário tem que estar preparado para isso, e como que mesmo nesse cenário eu consigo me manter ainda sadio no aspecto financeiro, para que a parte financeira não prejudique ainda mais a condução da operação do dia a dia, né?
É uma dinâmica extremamente complexa e o pior, a nossa percepção é que vai ficar cada vez mais complexo. É muito difícil no cenário daqui para frente a gente ter resultados robustos com concentração em poucos produtos. É muito difícil. Esse período pode voltar? Pode, mas é melhor a gente se preparar para ele não voltar. Se ele voltar, a gente aproveita. Ele não voltando, a gente está preparado para a sobrevivência. E, obviamente, para o crescimento também. Mas vai precisar de uma capacidade cada vez maior, de uma coisa meio chatinha de falar, mas de análise estatística para tomada de decisão de compra. Que você vai ter que olhar um pouquinho quem são os seus clientes e vai ter que tomar a decisão de compra com base nisso. Então, vai sofisticar ainda mais e vai ser necessário que cada vez mais a sua equipe esteja preparada para fazer uma reflexão de um bom mix de compra. Para conseguir a notícia não é a... E a precificação tem relação também com o fluxo de caixa. Claro. Tá tudo ligado, tá? Sim, quer dizer, você precisa melhorar a sua margem para você ter um fluxo de caixa bom, para você conseguir pagar os seus fornecedores, e o fluxo de caixa também é um desafio. A precificação, Vivi, assim, a elasticidade de precificação da distribuição ela é muito, muito pequena, né? Porque os nossos clientes eles têm praticamente referência de preço de todos os produtos. Então, assim, eu não consigo... se o mercado está trabalhando com uma margem X, eu não consigo trabalhar com 2X. Então, eu não consigo agregar esse valor. Eu posso trabalhar com um pouquinho acima, talvez, por eu ter um mix melhor, ou por eu ter um serviço melhor, uma entrega melhor, uma equipe melhor, talvez consiga. Mas a elasticidade é muito pequena. E, ao mesmo tempo, você tem o distribuidor hoje tem um mix grande, então você tem que saber precificar esse produto, curva A, que um produto muito nervoso e muita concorrência. Qual margem que eu precifico? Tem uma margem menor, então eu tenho que compensar com produtos que vendem menos, que eu consigo ter uma elasticidade um pouco maior, eu consigo precificar um pouco mais alto. Mas aí eu preciso ter uma entrega de mix, né? Eu preciso vender o de volume, mas preciso compensar com o outro. Então achar esse equilíbrio, porque a precificação não é simplesmente eu falar, comprei por X, botei minha margem e vou vender por Y. Se fosse assim, era simples, mas é uma complexidade muito maior. Já foi no passado assim, hoje não é mais assim, se eu fizer isso... Para que volte. Mas não é mais assim por quê? Só abrindo um parênteses para eu entender. Porque hoje tem uma dinâmica de mercado completamente diferente em termos de margens, em termos de volumes, em termos de concorrência, em termos de práticas até de mercado, de como usar esse produto para poder vender um mix. Então usar esse aqui, às vezes vendendo com a margem menor para poder puxar outros produtos. Então existe uma dinâmica de mercado hoje totalmente diferente do que era no passado. Você comprava por X e colocava uma margem e vendia por Y. Então hoje você tem que ter uma inteligência de precificação para poder estar competitivo, ao mesmo tempo garantir sua margem, ao mesmo tempo não deixar ter estoque alto, porque também eu tenho lá o produto e aí preciso vender porque é dinheiro parado. Então, e aí entra como que eu vou negociar isso, a qual volume para poder ficar mais competitivo ou não. Então, a precificação em si, ela é extremamente complexa hoje para você achar esse equilíbrio. Mais competitividade... Que ajude, assim, ferramenta tecnológica. Existem sistemas que te ajudam a... Fazem esses cálculos todos. Existem sistemas que te ajudam, mas o feeling de mercado ali e a informação de mercado, de entender melhor como que está a precificação de mercado, é o principal nessa dinâmica, e ter uma estratégia inteligente de venda, né? De compra e de venda. Mas esse é um dos grandes desafios hoje para o distribuidor, achar esse equilíbrio. Como precificar, qual margem, para eu ter competitividade, ao mesmo tempo para eu garantir minha margem. Então é desafiador hoje, sim. E fluxo de caixa? Ele é o impactado imediato desse tema, né? Porque queria falar um pouquinho sobre o a precificação, ela tem correlação direta com o mix de compra, como eu disse. Por quê? Porque ele explicou
que eu não consigo fazer muita coisa com preço. Então, na verdade, eu só vou ter condição de praticar bons preços se eu tiver um mix de compra adequado e se o meu fluxo de caixa estiver preparado para aguentar aquele período, né? O que a gente percebe hoje dentro do setor? Às vezes você tem o pequeno financiando o grande. É uma dinâmica do setor. Então a gente tem que conviver com ela e se preparar muito bem. Para quê? Para que eu consiga atravessar aquela variável que às vezes a gente esquece, né, dentro de uma planilha de Excel, que é o tempo. Né? Tudo é muito bonito, mas na hora que você bota no tempo, aí o fluxo de caixa, como você perguntou, ele é cruel. Então, se eventualmente naquele período eu tenho um descasamento, preciso de dar sequência na minha roda, senão ela não gira. Aí é onde eu busco as origens para esse recurso, às vezes eu posso complicar muito a operação da companhia. Então, por isso que estudar muito bem a compra, eu me fortaleço muito bem na questão do preço de venda, porque aí eu estou seguro e o meu caixa sofre menos. Então, o caixa tem uma série de influências, né, Vinícius? Mas é esse fluxo que eu acabei de contar que talvez ele seja o estrutural para eu ter uma condição adequada. E assim, existe uma... Ao longo dos anos, né, para falar um pouco assim dos indicadores do distribuidor, né, ao longo dos anos a margem do distribuidor ela vem reduzindo, né? O que vem compensando o resultado é porque o distribuidor vem crescendo, ganhando volume, então vai perdendo um pouco de margem, mas vai crescendo e ganhando volume. Só que o crescimento exige caixa. Então, para crescer, eu preciso comprar, estoque, tudo mais. Então, o desafio principal de fluxo de caixa da distribuição hoje é porque antes eu tinha uma margem mais alta, me permitia ter um ciclo de caixa pior, vamos falar assim. Eu podia bancar mais a minha operação financeiramente, porque eu tinha uma margem melhor e o crescimento vai fazendo o meu negócio girar. Hoje o distribuidor com uma margem menor, ele não pode mais ter estoques muito altos, porque senão ele, com a margem menor, o negócio dele vai faltar dinheiro em caixa. Então, o distribuidor hoje, ele precisa estar mais do que nunca atento ao fluxo de caixa e ele precisa entender que o estoque tem que ser saudável, equilibrado, porque também uma coisa é eu ter dia de estoque médio equilibrado, mas eu tenho produtos com estoque muito alto, produtos em ruptura. A média, às vezes, ela é boa. Então, ter o estoque equilibrado, mas um estoque que seja baixo ao nível de me dar um bom fôlego de caixa, mas ao mesmo tempo não me gerar ruptura. Então, o equilíbrio do fluxo de caixa hoje, com as margens menores, ele se torna mais vital para o distribuidor. E no período agora dos últimos 2 anos, ainda mais porque, às vezes é onde o distribuidor ele pega capital para poder fazer o negócio dele girar, aonde? Mercado financeiro, bancos e tudo mais. Com juros a 13,25 onde chegou, a margem do distribuidor não aguentava mais. Então não dá. Então tem que cuidar do fluxo de caixa, tendo o estoque equilibrado para não ter ruptura, mas ter um caixa saudável, para não precisar, né, de ficar dependendo de dinheiros caros de mercado. Quero acrescentar mais um ingrediente, que é a inadimplência. Ainda tem a inadimplência que é crescente. Nós discutimos bastante inadimplência no último fórum Abradilã de desenvolvimento empresarial. Lembra-se disso? Não. É muito difícil fazer a gestão da inadimplência. Isso que a gente também fala que não só na compra, na precificação, eu tenho que olhar para quem que eu vendo. E isso, eventualmente, essa decisão, ela está correlacionada direto com financiar e como financiar alguns desses clientes. É ter uma carteira saudável. Exato. Sanear essa carteira de clientes. E esse é outro desafio, porque o mercado de distribuidor ele é muito pulverizado, né? Exato. Então, você tem clientes muito pequenos e clientes muito grandes, e nesse meio ali você tem... Então, ter uma boa gestão de crédito... É dificílimo analisar. Existem ferramentas que te ajudam na parte técnica para isso, né? A gente tem, até pela Abradilã, a gente tem promovido também compartilhamento de informações, tem alguns projetos que a gente vem desenvolvendo para
nós distribuidores compartilharmos informações entre a gente, porque se o cliente X ficou inadimplente comigo, por que não informar os meus colegas que esse cliente tem, né, para evitar uma inadimplência também, e vice-versa, né? Então, tem esse compartilhamento de informações que a gente tem incentivado, e tem alguns projetos que a gente está para tirar do papel para evoluir. E tem muito do feeling de mercado. Então, por exemplo, nós, como Orga Pharma, a gente está em 5 estados. A gestão de crédito desses 5 estados é diferente, porque regionalmente os clientes eles agem de uma forma diferente. Então, tem um feeling de mercado. Tem parte técnica, mas tem muito do feeling de mercado também. Tem até a cultura local também, não tem? Cultura local. Tem as questões regionais, às vezes que tem lugares que tem muito mais sazonalidade. Então, ali você sabe que num período tal, as farmácias ali vão ter um faturamento maior, então num período depois eles vão ter um faturamento menor, então você tem que saber lidar com o crédito nessa região. Então tem a complexidade e o feeling é importante. Primeiro, uma parte técnica para isso, para não ficar só no feeling, porque só o feeling não... Exato. Mas o feeling também ele é importante para o negócio. E esse é um dos maiores valores que o distribuidor tem na cadeia, é essa gestão de crédito. Isso. Que é o distribuidor. Ninguém mais na cadeia sabe fazer essa gestão de crédito, só o distribuidor que sabe. Sim. Então, e aí é dia a dia aprendendo e aplicando também método para isso. Exatamente. A nossa reflexão é que em termos de 5 anos, um distribuidor, ele praticamente multiplicou por 200 a quantidade de variáveis que ele trabalhava. 5 anos. Porque ele antes tocava o negócio com muito menos fornecedor, com muito menos produto, somente o regional, né? E com uma base de clientes ali dominada. Então essa quantidade de informação, ela multiplicou praticamente por 200 pelas estimativas que a equipe que a gente trabalhou levantou. Então isso vai exigir, você não vai ter 200 vezes a mais tempo para estudar. Então você tem que ter ferramentas, tem que ter capacitação da equipe, né? E em conjunto com a Bradilan a gente está, nós do Aquila, nós estamos à disposição e estamos desenvolvendo formas de encurtar caminhos, que é o que a gente espera até o final desse trabalho, de dar essa contribuição, não só com essas ferramentas, mas o que capacitar as pessoas para que elas lidem com essas oportunidades que vão ser identificadas. Vocês acham que nós passamos pelos principais desafios da gestão? Vocês gostariam de acrescentar mais algum ponto que a gente não tenha falado aqui? Acho que a gente polvilhou em alguns momentos, em vários deles, né? Talvez a questão do estoque, né? Mas a gente percebe também que fazer a gestão com um olho muito grudado em cima do estoque faz toda a diferença. A gente costuma sempre nesse contexto questionar a indústria, questionar o varejo, mas às vezes a gente não para olhar como é que está o estoque da forma que às vezes deveria. Embora existem ferramentas, elas estejam disponíveis por parte da Bradilan e por ferramentas internas, isso que ele falou de produto obsoleto e de às vezes por uma dinâmica de mercado, eu ter uma dinâmica de compra não compatível com o giro que eu pratico, o que eu apoio a praticar, ela é muito prejudicial. Então, acho que talvez só o estoque é um ponto de atenção que a gente recomenda que as empresas coloquem a lupa. Não sei se o Vinícius concorda. Eu concordo plenamente. A gestão de estoque está dentro dos desafios do distribuidor, porque ela compõe essa complexidade toda da precificação, do quanto comprar, para vender por quanto. Então, se olhar para o estoque, para você ter um estoque saudável é essencial. E aí, o que eu acho que é só, assim, ponto final que eu acho que é importante ser colocado é que o distribuidor ele precisa saber como lidar com a relação crescimento, margem, fluxo de caixa, para que se planeje bem, porque crescimento demanda caixa, às vezes crescimento demanda reduzir margem. Então, para planejar bem aonde quer chegar, o quanto quer crescer, essas questões de vaidades de crescimentos muito grandes que o nosso mercado sempre teve,
Muitas vezes elas não valem a pena, são crescer acima do mercado, ganhar participação, mas cuidando da margem, cuidando do caixa, que acho que esse é o caminho da prosperidade, esse é o caminho que você vai levar a sua empresa para frente. E não olhando o crescimento a qualquer custo, abrindo muita mão de margem, não cuidando do caixa, não olhando para o estoque, para ver o que está parado, o que não está parado, porque senão eu posso ter um estoque desequilibrado. Então planejar bem, olhar para crescimento, a margem e o caixa, para ter um crescimento sustentável aí, para que a gente possa levar a nossa empresa aí por muitos e muitos anos. Excelente, muito bom. Vocês querem deixar os contatos? Henrique, você quer deixar o seu contato, o seu Instagram? Olha, o meu Instagram é hmassa.aquila, né? hmassa.aquila. O nosso endereço é aquila.com.br. Estamos à disposição de todos e basta procurar também a Bradilam, que a Bradilam certamente vai dar um encaminhamento para que a gente utilize já tudo que vocês têm e eventualmente complemente com o que for necessário e com o que for específico para cada uma das organizações aqui. Por uma letrinha a gente não tem o mesmo sobrenome, mas... Ela me mandou uma mensagem e eu falei, olha, é quase prima. Vinícius, quer deixar algum contato, ou seu, ou da Bradilam? Acho que a Bradilam está à disposição, então tem todos os contatos da Bradilam no nosso site, né, na bradilam.com.br, também na nossa página do Instagram. A Bradilam é uma associação e está aí para ajudar o setor e principalmente os associados aí a crescer e prosperar. Então, quem quiser entrar em contato, nós estamos à disposição lá para poder ajudar aí no setor. Obrigada. Só fazer o último complemento? Pode. Reforçar aqui a felicidade de estar sentado nessa mesa com um colega de longa data, né? Que a gente teve a oportunidade de trabalhar. Eu trabalho junto com meu primo também no exterior. Augusto Massa. Um dos primeiros projetos que nós tivemos juntos lá fora no exterior. Na verdade, eu entrei como estagiário. Eu e o seu primo entramos como estagiários. Exato. De estágio. Dois entraram como estagiários, eram da engenharia lá da UFMG, não é isso? E ver o empresário e o executivo que se tornou, dá orgulho. Alguma coisa certa, eventualmente, a gente faz, né? Só fazer esse complemento. Prazer estar contigo também. Bom, eu também agradeço, aprendi muito, como sempre, né? Muito obrigada, foi muito bom conversar com vocês. Espero que a gente possa se encontrar em breve, tá bom? Obrigado, Vivi. Quero agradecer a sua companhia aqui no YouTube ou aqui no Spotify. Se você está no YouTube, não vá embora sem se inscrever, sem ativar as notificações e também sem deixar de seguir a Bradilam no Spotify. Eu te vejo no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.